Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Vamos juntos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor Deus, eis aqui a noiva do teu Filho Jesus. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor Deus venha embelezá-la, ornamentá-la com graça, com santidade, com glória, para que cada dia mais ela seja preparada para aquele dia glorioso, quando ela ouvirá a voz do noivo chamando-a para o encontro, para adentrar as mansões celestiais e habitar no céu de glória com ele para todo sempre. Enquanto isso, vai trabalhando em nós, Senhor, vai trabalhando o nosso coração, a nossa mente, para que as nossas afeições cada dia mais estejam apegadas à glória do Senhor, às coisas celestes, às coisas eternas. E enquanto isso, nos dê o privilégio de caminhar na tua presença em novidade de vida, cantando essas verdades que aqui cantamos e testemunhando na nossa cidade, no nosso país, que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, que o Senhor Jesus é o Senhor dos Senhores e só nele há salvação. Então nos alcance aqui nessa noite, a mente, o coração, e trabalha nos trazendo alento para a nossa alma, porque nós precisamos, ó Deus, desse pão vivo do céu. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor glorifique e exalte o teu Filho Jesus aqui nessa noite, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos contemplar o Senhor Jesus na sua glória, na sua majestade, como ele se encontra, e que o Espírito de Cristo, o Espírito da palavra, nos dê disposição de alma, de ouvidos, para que ouçamos ao Senhor nosso Deus atentamente aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse salmo nos faz pensar em várias coisas, dentre elas sobre a questão do esperar. Eu não gosto de esperar. E não é porque eu não me considero um homem impaciente, mas eu não gosto de esperar. Em determinadas situações eu fico um tanto aflito quando eu tenho que esperar. E você deve se lembrar, porque não faz muito tempo, que em 2020 foi declarado pandemia global, né? Que momento terrível, não é não? Hein? Terrível, terrível, meu Deus do céu. E naquele período, talvez 2 meses depois da declaração, uma revista de circulação do nosso país publicou como matéria de capa a seguinte expressão: até quando? Até quando? Que era o grito de todos nós. Se não verbalizado, na nossa alma havia um grito: até quando? Isso não vai passar? Isso vai perdurar por quanto tempo? Então, eu penso que foi uma sacada muito boa do articulista, pegar aquilo que nós estávamos vivendo e trazendo. Mas essa experiência pela qual nós passamos é a experiência de todos nós, às vezes em alguns momentos mais acentuado, mais profundo, algum tempo mais esticado, mas todos nós passamos por esse tipo de experiência em que nós achamos que as coisas estão demorando demais. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não tem verbalizado para as pessoas, diante do drama que você tem enfrentado, ou diante de expectativas que você alimentou em seu coração e elas não se concretizaram por alguma razão que você não entende, embora tudo esteja debaixo do governo soberano de Deus. E então, por essa razão, você não verbalizou, mas lá na sua alma existe esse grito: até quando? Por quanto tempo mais eu terei que esperar? E isso vai drenando as nossas energias e às vezes alguns de nós ficamos muito abatidos e aflitos. E queridos, nessa oração tem coisas tão importantes para a gente aprender.
nessa nossa jornada, que Deus nos dá a oportunidade de aprender nessa noite. Então eu quero me concentrar no primeiro momento, nos primeiros 2 versos, depois no versículo de número 1, 3 e 4, depois o 5 e o 6. Basicamente 4 lições nós vamos olhar para esta oração. Nesta primeira parte do Salmo, do capítulo do Salmo 13, versículo 1 e 2, você vai contar aqui 5 perguntas. São 5 perguntas que são dirigidas a Deus. Todas elas na forma de oração, em que o salmista está extravasando, escancarando o seu coração e revelando para Deus, por meio da oração, a sua angústia, de como que ele está se sentindo diante do drama que ele está enfrentando. O Salmo não é claro em dizer que tipo de drama, se era alguma coisa relacionada à enfermidade ou alguma coisa relacionada à oposição. Me parece que é bem provável que esteja relacionada à questão de oposição, de inimigos que estavam espreitando o salmista, e ele então se sentiu assim acuado, e no seu desespero ele grita por Deus. Já por algum tempo ele vem passando por esse drama. Então note que nessas 5 perguntas, nós temos, todas elas são endereçadas a Deus, mas 2 delas estão relacionadas diretamente a Deus. Uma está relacionada diretamente a si mesmo, como que isso está processando, e uma está relacionada aos seus inimigos. Então veja que as primeiras que estão relacionadas a Deus, como ele está se sentindo, como ele processa essa situação, ele diz: até quando, Senhor? Esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Queridos, nós temos algo que faz parte da nossa composição como ser humano, e você vai entender, e você vai perceber que você de fato tem isso. Nós temos, que é intuição e sensação. Todos aqui me entendem? Intuição e sensação. Nós temos intuição. Nós somos intuitivos. Às vezes nós olhamos para a realidade e intuímos coisas. E temos também sensação. Faz parte da nossa experiência como seres humanos. Nem sempre, nós precisamos entender que nem sempre as sensações são reflexos verdadeiros da realidade como ela é. Mas nós temos isso e passamos por isso. E vivenciamos esse tipo de coisa. E é assim que o salmista processa essa experiência. Ele tem a sensação de abandono, queridos. E ele não oculta isso de Deus, e nem dá para ocultar, mas ele verbaliza: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Deus, eu tenho a sensação de que o Senhor se esqueceu de mim. Eu estou me sentindo sozinho, abandonado, solitário. Senhor, eu estou sentindo como que o Senhor estivesse escondido o rosto de mim. O Senhor não olha para mim, a sensação que eu tenho é que o Senhor não me contempla no meu drama, no meu sofrimento. A coisa está difícil. Até quando, Senhor? E queridos, a utilização dessa preposição e esse advérbio nessa expressão vem para dizer que o tempo está se esticando demais. Está ficando comprido demais. Eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei por quanto tempo mais eu aguento esse drama, essa coisa que chegou e parece que não vai embora. E pior do que isso, estar experimentando isso, é ter a sensação de que Deus se esqueceu de mim, de que Deus escondeu o seu rosto de mim, de que Deus não me contempla diante dos meus dramas. Até quando, Senhor? Mas, queridos, isso é sensação, porque Deus não se esqueceu de nós. Deus não escondeu o seu rosto de nós, mas nós sentimos assim. Deus nos entende. Deus não fica chateado porque nós nos sentimos assim. Deus não fica abalado com os nossos dramas e as nossas sensações, da forma como nós processamos e verbalizamos aquilo que estamos sentindo. Deus não fica abalado com isso, mas o drama se instala. Mas o bom é que Ele não se esqueceu. Talvez você veio aqui e talvez você não tenha contado para ninguém, mas lá dentro da sua alma tem esse grito: Senhor, está demorando demais. Senhor, eu tenho a sensação de que as minhas orações não estão chegando ao seu trono. Parece que o Senhor não está escutando a minha voz. Parece que o céu cerrou-se. Parece que não há som algum, exceto o som da voz da minha alma. E eu penso e estou sentindo como se o Senhor estivesse escondido de mim. É sensação, não é a realidade. Porque Deus não pode negar a si mesmo.
Deus prometeu estar conosco. E para selar essa ideia de estar conosco, Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Ele caminha conosco. Ele não desampara a sua igreja diante dos desafios e dos dramas da vida que vão perpassando e se avolumando durante a nossa caminhada. Mas existe a sensação. A quarta pergunta, eu tinha dito que era duas, mas são três, na verdade, são endereçadas a Deus. Mas a quarta pergunta é Ele travando essa luta, essa batalha consigo mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando? Queridos, uma coisa é acordar triste. E você não sabe por que você está triste. Não se trata de patologia. Não é nenhuma patologia, algum quadro de depressão. Você acordou triste. Você está abatido, você está angustiado e você nem consegue explicar o porquê que você está se sentindo assim. Mas depois de 9 horas, ou cedo, antes de sair para o seu trabalho, para realizar a sua vocação, você tomou um banho, tomou um bom café, comeu um bom cuscuz pernambucano, misturou uns ovos ali, quem sabe um bacon, negócio, né? E aí depois você vai para o fronte, para o seu trabalho. E depois do meio-dia você nem se lembra que você, no início daquela manhã, estava triste. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando a tristeza vem com a sua bagagem e fica um dia, e fica 2 dias, e fica uma semana, e fica um mês, e você não entende por quê. E ela, como que numa resistência teimosa, diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Lugarzinho bom e aconchegante é o coração deste ser humano. Aí é terrível. Aí as noites ficam longas. Aí nós enfrentamos aquilo que é chamado e conhecido como insônia. Veja só que este homem, ele não jogou a toalha, ele não se rendeu, ele fala assim: até quando estarei eu relutando? Há um relutar dessa questão que vem, que se é chamada aqui de tristeza, que se aloja no coração e que perpassa por todos os dias, cada dia. Aí é difícil. Aí a gente vai perdendo as forças. E o que acontece conosco em quadros semelhantes a esse que o salmista está vivendo é o choro, é o aperto no peito, é o nó na garganta, é o abatimento da alma. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Mas de repente ele, nessa primeira parte, ele então relaciona a sua pergunta de sofrimento de tempo esticado, relacionado com o inimigo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Queridos, alguns estudiosos acham que é provável que esta oração brotou do coração de Davi por ocasião que o seu filho Absalão declarou guerra, queria usurpar o trono dele. Se isso procede, então é muito grave. Porque uma coisa é quando alguém se torna o seu inimigo, que está distante de você, e você nem entende o porquê que ele se tornou inimigo. E você meio que dá de ombros e fala: bom, se é assim, sigamos em frente, não estou nem aí. Agora, uma coisa diferente é quando alguém é próximo de você e declara guerra a você, e não há trégua, não há uma sinalização para reconciliação, não há um levantar da bandeira branca para dizer: chega de situação belicosa, chega de guerra, chega desse tipo de coisa, é tempo de reconciliar. É muito difícil quando alguém próximo de nós, e às vezes até parente de sangue, declara guerra e a gente não vê nenhuma sinalização. Aí é terrível. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando? Mas, queridos, talvez a sua pergunta, dirigida a Deus, não tenha a ver com a experiência do salmista de tristeza ou de alguma situação que envolve intrigas, brigas, inimizades. Talvez você é pai, né? Aqueles que talvez sejam mais ou menos da minha faixa etária, e você criou o seu filho nos caminhos de Deus, e você o instruiu desde a tenra idade, você o levou à igreja para estar com o povo de Deus,
E você concedeu a ele o sinal da aliança, o batismo, o selo do pacto. E de repente o menino cresce, chega na adolescência ou na juventude, e ele entra numa crise existencial, e daqui a pouco você vê o esfriamento, e ele se aparta e vai se distanciando e namorando com o mundo. E talvez nessa noite, talvez uma mãe esteja aqui, talvez um pai, ou talvez os dois, pai e mães, e tem gemido diante de Deus, falado: até quando, Senhor, esse menino estará com as costas viradas para o Senhor? Endurecido, insensível, arredio, não se pode mais falar do Senhor Jesus para ele, não se pode mais comentar sobre o Evangelho, e você olha dentro de uma perspectiva histórica e ele vai se distanciando e namorando cada vez mais com o mundo e flertando cada vez mais com o pecado, e você, como pai e mãe, diz: até quando? Mas talvez o até quando aqui seja de algumas mulheres casadas cujo marido seja ríspido, difícil, temperamental, duro, grosso, e você olha e fala assim: gente, esse homem está na igreja comigo, esse homem caminha comigo, até quando, Senhor? Será que ele não vai experimentar uma restauração? Será que ele não vai passar por uma transformação do coração, cujos reflexos serão vistos por meio do comportamento e do trato? Até quando, Senhor? Ou talvez seja o homem, o marido, que olha para a mulher e fala assim: meu Deus, que mulher difícil, como que ela carrega algumas marcas e como que isso afeta o nosso relacionamento? Até quando? E talvez seja os pais com os filhos, e talvez seja os filhos com os pais, que dizem: meu Deus, como que meus pais têm um comportamento tão contraditório com o espírito do Evangelho? Até quando meus pais estarão na igreja, frequentando a igreja, mas com a capa de hipocrisia, não se parecem com o Senhor Jesus, parece que não tem comprometimento? Até quando? Talvez tem filhos aqui nessa noite que pensam assim. Talvez alguns de nós que aqui estamos tem a ver com finanças. Tem a ver com as finanças. Talvez pode ter, tem a ver alguma relação com a saúde, um diagnóstico que chegou e parece que a doença não arrefece, não cede, mesmo diante dos tratamentos mais sofisticados que nós temos na geração contemporânea. E você, de alguém que é próximo de você, que é da sua família, que você ama, que você tem nutrido um amor e um carinho, e você olha e a enfermidade está corroendo e você diz: até quando, Senhor? Será que isso não vai mudar? Será que isso não vai ser alterado? Meu Deus, até quando? São nossas sensações de tempo esticado. Mas sabe de uma coisa? Tem uma pessoa o Filho do Senhor Deus, que não tinha o porquê passar por situações de se sentir abandonado. E no caso dele não foi sensação. Não foi sensação. Quando ele se identificou conosco, adentrou no nosso mundo, na nossa história, tornou-se um de nós, cresceu e começou a exercitar o seu ministério, até chegar aquele dia, naquele lugar que estava no controle da agenda de Deus. E então ele, tendo assumido o nosso lugar, e ficando suspenso entre a terra e os céus, pregado na cruz, ele gritou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O que você tem, o que eu tenho, o que nós passamos é sensação, mas ele enfrentou a realidade sombria do abandono do Pai. Deus escondeu o rosto de Jesus, queridos irmãos. Porque quando Jesus foi para a cruz, tendo assumido nosso lugar, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas culpas foram despejadas sobre o Senhor Jesus. E naquele momento então que ele levou os nossos pecados no madeiro, o Pai o desamparou e o abandonou. Sabe por quê? Para que você, na eternidade, não experimentasse o abandono de Deus. Ele experimentou de um modo extenso, e não só temporal, eterno, experimentando uma experiência eterna na história, de ser abandonada por nossa causa, pelos nossos pecados. Então, veja só, Deus não fica bicudo, chateado, quando você ora fazendo esse tipo de pergunta. O filho dele fez, por uma situação mais aguda.
Em segundo lugar, o versículo 3 e 4 é o que eu chamo de oração preventiva. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Vejam que este homem, ele tem uma preocupação diante desse drama pelo qual ele está passando. Eu penso que quando ele fala aqui, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, eu penso que ele está pensando realmente em morte física. Eu penso que ele pensa nessa realidade sombria que se aproxima, que o cerca, que amedronta de alguma forma. Mas eu penso também que, além disso, ele está pensando na questão do testemunho, de como viver e como ser mantido por Deus ao longo da jornada, da sua caminhada. E eu penso que, nesse sentido, quando a gente ora preventivamente, nós precisamos desenvolver esse espírito de oração. Esse espírito de oração. Veja só que este homem, ele começa a orar antecipadamente ao Senhor Deus por dois motivos, por duas razões. E eu penso que nós podemos tirar aqui uma aplicação, se não vai nesse campo da ideia física de morte, na ideia da perda da sensibilidade de muitos crentes, que paulatinamente vão perdendo a sensibilidade, que precisam voltar a enxergar as coisas como elas são, de um Deus que tem o controle efetivo das coisas, que domina sobre tudo e sobre todos, e às vezes nós nos deparamos e nos comportamos como degustadores de sermões, degustamos sermões, ouvimos sermões, acessamos as redes sociais para ouvir sermões, mas aquilo fica mais ou menos parado no nosso intelecto e nós vamos perdendo a sensibilidade de abrigar a palavra de Deus para que ela produza efeitos notórios e permanentes na nossa vida. E os nossos olhos parecem que vão ficando obscurecidos. A gente não enxerga mais, a gente não escuta mais como deveríamos ouvir mais, e nenhuma mudança ocorre. Por quê? Porque vamos tocando a vida numa religiosidade que aparentemente parece ter vida com Deus, mas não tem vida com Deus. E não oramos ao Senhor Deus para falar: Senhor, atenta para mim, responde-me, Senhor, não me deixe entrar nesse torpor espiritual. Queridos, frieza espiritual não é uma coisa abrupta que acontece rapidamente, é uma coisa paulatina que acontece dentro de um processo. Ninguém esfria de uma vez só. Você não dorme no outro dia, você está frio. A coisa vai acontecendo. Dureza, pecados não confessados, atitudes santas que precisam ser assumidas, e de repente a pessoa vai perdendo o brilho dos olhos, da vida com Deus, da sensibilidade de ouvir a Deus, e quando isso acontece, nós estamos chegando no próximo passo, que é desonrar a Deus, escorregar, cair, e fazer com que os inimigos tripudiem e zombem de nós, e zombem do nome de Deus, porque a glória de Deus, a honra de Deus está envolvida nisso. Então ele ora falando assim: Senhor Deus, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus nos sustente, nos cerque, para que a gente não caia, para que a gente não desonre a Deus e os inimigos deem gargalhadas da nossa queda e zombem do nome do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos aprender a orar preventivamente. Quantos aqui me entendem? Quantos aqui me entendem? Precisamos desenvolver isso, queridos. Em 2017, eu penso que vocês acompanharam, porque foi noticiado nacionalmente, internacionalmente, os capixabas enfrentaram um problema na segurança pública. A polícia militar, o agente público da segurança pública, policial militar, eles se trancaram nos quartéis. Eles estavam fazendo reivindicações e, como o governo não estava interessado em atender, eles se trancaram. Não pode,
viola a Constituição e essas coisas todas que vocês sabem. Mas enfim, o nosso estado ficou numa situação caótica, lojas saqueadas, muitos homicídios. As pessoas foram assaltadas por uma fobia social, ninguém saía de casa. Terrível. E nesse período eu recebi no meu WhatsApp muitas mensagens de crentes, da igreja, de amigos cristãos de outros arraiais, e em que tom vinha as mensagens? Precisamos orar por essa situação de calamidade. Precisamos fazer uma corrente de jejum e disso e daquilo, aquilo outro. Queridos, eu fiquei pensando, gente, nós sabíamos, nós tínhamos sinais de que a segurança pública no nosso estado não estava legal, estava ruim, estava fragmentada, fragilizada. Mas nós não paramos para orar preventivamente, antecipadamente. Nós somos uma igreja que nós caminhamos num tipo de inércia espiritual. A gente comenta muito com os colegas sobre o cenário político, sobre a economia, sobre essas coisas todas que vocês estão acompanhando. Mas quando foi que nós antecipamos em oração e súplica diante de Deus, num gesto de humilhação diante de Deus, falando: Deus, dê uma guinada no nosso país, tira quem precisa ser tirado, abata quem... Oração imprecatória. Abata quem tem que ser abatido, Senhor. Quando foi que nós, como igreja, fizemos isso? Eu desconfio que esse número que é dito de crescimento da igreja evangélica brasileira, que saiu agora no censo, eu desconfio que isso é uma falácia. Porque uma igreja que não consegue influenciar os seus bairros, nas suas calamidades, nas suas mazelas, que testemunho cristão é esse? Que sal da terra é esse? Que luz do mundo é esse que não influencia e não cumpre o seu papel? Quando foi que nós tiramos para as nossas reuniões de oração nas nossas igrejas? Hoje nós não vamos pedir por nós. Hoje nós vamos orar pelas autoridades constituídas. Nós vamos pedir para que Deus visite esse povo. Quando foi que nós fizemos isso? Não oramos preventivamente. Oramos quando o diagnóstico chega e diz: olha, o negócio é grave. Aí a gente ora. Não é que tem nada de errado, não. A gente orar quando o diagnóstico da situação chega. Não, tem que orar mesmo. Mas a gente tem que aprender a orar preventivamente. O homem, ele está pedindo a Deus: Senhor Deus, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários. Senhor, mantenha os meus pés firmes, conserve-me nos teus caminhos, não me deixe me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mantenha-me, Senhor. Nós precisamos desenvolver isso. O meu professor, um dos meus professores, Reverendo Sebastião Guimarães, nordestino, talvez alguns de vocês tenham conhecido. Conheceu, André? Ele disse que quando pastoreava em Salvador, ele chegou na reunião de oração e tinha uma irmã de joelho, orando e chorando, e as lágrimas gotejando no chão. E ele então ouvia a irmã dizer insistentemente para Deus: Senhor, manda problema para essa igreja. Senhor, manda problema para essa igreja. E ele, como pastor, qual pastor quer ver um irmão suplicando um negócio desse, queridos? Já pensou os presbíteros ali com o pastor olhando e alguém pedindo para que Deus mande problema? Fala: que não, levanta daí, minha irmã, que é isso? E ele então ficou ali impactado, meio que neutralizado, esperando a terminar para ele perguntar o motivo da oração. E quando ela se levantou, ela falou: minha irmã, por que você está orando desse jeito? Pastor, porque essa igreja só ora quando o problema chega. Meu Deus, nós não precisamos esperar o problema chegar, queridos. Às vezes, intuitivamente, a gente olha para o cenário e fala assim: gente, parece que está avizinhando, se aproximando situações que não são boas. Vamos convocar a igreja para orar. O apóstolo Paulo, quando estava para levar uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém, ele previa que os rebeldes iriam atacá-lo no meio do caminho. O que é que ele fez? Ele se dirigiu aos crentes: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo em oração a Deus em meu favor. Ele está orando preventivamente. Precisamos desenvolver esse espírito de oração. Agora veja só, ele bota o pé no terceiro degrau. Olha só que delícia, que maravilha. O versículo 5, ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Aqui tem a junção de demonstração de confiança e também do reconhecimento de algo que já tenho. Algo que já tenho. Isso é maravilhoso observar isso. Agora veja só,
A fé cristã, a fé gerada no nosso coração, que nos é doada como dom de Deus, gerada pela pregação do Evangelho e a atuação do Espírito Santo, ela não convida ninguém a fechar os olhos diante dos dramas da vida. Ninguém que ouviu a voz do Senhor Jesus e tornou-se discípulo do Senhor Jesus foi recomendado a cultivar o pensamento positivo. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Preciso sair de casa hoje com o pé direito. Nada disso. Isso é crendice, isso é paganismo. Tem nada a ver com o Evangelho. Ao mesmo tempo que nós nos deparamos com os dramas, e nós não somos chamados a fechar os olhos e a ignorá-los, também no meio dos dramas é uma oportunidade para você ratificar a confiança em Deus a despeito das situações tais como elas são, amedrontadoras, angustiosas. É no momento da tribulação que você ratifica a sua confiança e diz: no tocante a mim eu confio na tua graça. Eu estou me sentindo mesmo, estou passando por esse processo mesmo, de que o tempo parece ser esticado, de que parece que Deus se esqueceu de mim, de que Deus ocultou o seu rosto de mim, o inimigo não arrefece, a tristeza tem alojado, mas eu confio na graça de Deus. Eu não perdi a fé. Você sabe o que eu tenho aprendido? Deus tem usado isso para forjar no meu coração, da minha família, que o sofrimento ele acaba tendo um duplo papel na pedagogia de Deus. O sofrimento ele chega debaixo dessa agenda de Deus, às vezes, para nos dar uma sacudida e remover todo e qualquer resquícios de confiança que está apoiada num fundamento cujo fundamento é areia movediça. Expectativas falsas, esperanças falsas, alimentadas por ídolos que nós vamos cultivando, namorando e nos curvando diante dele. Então, os dramas da vida vêm para dar essa sacudida e fazer com que a sua fé seja depurada e esses fundamentos falsos sejam removidos. O sofrimento tem esse papel. Tantas vezes Deus usa para isso. Mas o sofrimento vem também para você diante de uma geração perdida, alienada, para você dizer: eu continuo crendo. Os prognósticos da política não são bons, os prognósticos relacionados ao judiciário não são bons, os prognósticos relacionados à economia do país não são bons, mas eu continuo crendo, eu continuo confiando, porque minha vida pertence ao Rei de cima, não de baixo. A minha vida pertence ao Senhor que tem controle das situações, até daquelas que estão causando aflições no meu coração. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu não perdi a confiança no meu Deus. Você se lembra da experiência de Jairo? Lembra-se? Jairo tinha uma filhinha. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. E Jairo, no seu desespero, ele é pai, a filha está morrendo. Está muito doente, está morrendo. Jairo, então, desce do seu pedestal e vai ao Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu prontamente: eu irei com você. E o Senhor Jesus sai acompanhando Jairo. Imagina só. Expectativa, aflição, a mistura de coisa, de esperança, está caminhando Jairo. No meio do caminho, aparece uma dona que, coincidentemente, está sofrendo de uma hemorragia crônica que tem o equivalente de tempo da idade da menina de Jairo. 12 anos ela está sofrendo. A grana já tinha acabado, ela já tinha ido em todos os especialistas da época. Os melhores ginecologistas ela foi e não resolveu o problema dela. E ela então, que estava banida do convívio, do contato com pessoas por conta daquilo, porque a lei cerimonial de Moisés proibia. Ela, quando soube que era o Senhor Jesus que vem naquela direção, ela então é alimentada por uma fé corajosa. E nessa fé corajosa ela se movimenta e cria esse espírito corajoso. Se eu ao menos, dizia ela consigo mesma, se eu ao menos tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. E movida por isso, ela vem e adentra sorrateiramente no meio da multidão, estica a mão e trisca as pontas dos dedos nas orlas das vestes do Senhor Jesus. E quando trisca, o Senhor Jesus para e pergunta:
Quem me tocou? E os discípulos, a multidão te oprime. Como assim? Todos tocam no Senhor. E o Senhor Jesus, não. Esse toque é um toque diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Mas eu estou trazendo essa história, sabe por quê? Porque e Jairo? E Jairo? Jesus interrompeu, Jesus está caminhando com Jairo, indo com Jairo para a casa de Jairo, e de repente essa mulher toca no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pensa no drama de Jairo, na aflição de Jairo. E quando está ruim, parece que fica pior. Quando eles estão ali naquele cenário, chegaram os portadores das más notícias. Porque você sabe, eles estão em todos os lugares. Você vai para o trabalho de manhã, lá eles estão. Está vendo aí o que está acontecendo? Eles não têm uma notícia boa. E às vezes a gente também se torna portadores de má notícia. A gente deveria levar a boa nova e não dar a boa notícia para eles. E eles chegaram para Jairo, os portadores das más notícias, impiedosamente disseram: não importune mais o mestre, a tua filha morreu. E o Senhor Jesus, com a ternura que lhe é peculiar, com a sua generosidade de amor e de compaixão, olha para Jairo, e é Lucas que traz essa ideia numa tradução mais literal. O Senhor Jesus diz assim: Jairo, continua crendo, Jairo. Mesmo quando os portadores das más notícias vêm e diz, é isso, Jesus fala, continua crendo. O salmista olha para o drama, enfrenta o drama, mas ele diz, eu continuo crendo. Eu continuo confiando na graça de Deus. E sabe por quê, querido, que essa confiança é alimentada mesmo diante desses corredores sombrios e escuros? Porque ele já tinha algo. Porque quem não tem o que ele tinha, quando ele diz assim, regozije-se o meu coração na tua salvação, é quem já tem esse negócio que é doado por Deus, que nos alcança e nos tira da condição na qual nós nos encontrávamos, e que nós somos encorajados a regozijar com o que Deus já nos deu, embora com expectativa de receber outras coisas temporais ou bênçãos temporais para essa vida. Ele então atrela a confiança com esse regozijo de um encorajamento com aquilo que Deus já nos deu. Você pode até não ter recebido aquilo que você criou no seu coração enquanto expectativa, como alvo, como objetivo, seja lá qual o conceito que você vai usar. Mas você já tem algo que já é suficiente para alimentar a sua confiança diante dos dramas e fazer com que você reconheça que você tem motivos para se alegrar na salvação que Deus nos deu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Há muitas coisas que eu e minha família enfrentamos de dramas, de lutas, especialmente relacionada à área da saúde, com um dos nossos filhos, já por algum tempo. Nós sabemos, nós já fizemos essa pergunta algumas vezes, até quando? Já tem anos que essa pergunta já ecoou no nosso coração, mas se tem uma coisa que nós cultivamos lá em casa, é essa capacidade doada pelo Espírito para realimentar o que Ele gerou no nosso coração, para que a gente tenha condição de todas as manhãs, de todos os dias, todas as semanas, dizer, nós continuamos crendo, porque nós já recebemos algo grandioso de Deus, conquanto nós temos expectativa da reversão e da mudança do quadro, do qual nós nos enfrentamos, entretanto nós continuamos crendo. Eu não sei se quantos de vocês conhecem Dom Carso. Dom Carso, André está sinalizando aqui que sim. Dom Carso foi diagnosticado recentemente, me disseram, com aquela demência mais aguda, mal de Alzheimer. E me contaram que perguntaram a Dom Carso, como é que você está se sentindo com isso aí? Dom Carso disse assim, nada que uma ressurreição não resolva. Nada que uma ressurreição não resolva. Quem é que atesta e expressa confiança diante dos dramas? É aquele que já tem salvação, que é encorajado a regozijar-se na salvação em Cristo. Mas eu preciso caminhar para terminar com vocês. O último versículo. Olha para este salmo nessa ideia de galgar os degraus. Veja como ele começou, como é que ele foi evoluindo, como é que ele vai crescendo. Se nós ficássemos só nos versículos iniciais, talvez nós pensássemos, gente, que isso? Esse homem não era crente, que é isso?
Não, esse homem é crente, ele é muito crente. Só crente ora desse jeito. Quando chega no último versículo, no último degrau, como que num ato de coroação, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mantenha os seus olhos nas circunstâncias e sabe o que você vai vivenciar? Você vai sucumbir. Quem mantém os olhos nas circunstâncias da vida, difíceis como elas são, esquece ou perde a capacidade de contabilizar as bênçãos de Deus ao longo da própria história e da história do próprio povo de Deus. Quando a gente faz isso, sabe o que acontece com a gente? A gente sofre um tipo de apagão, meio que intencionalmente, e perdemos essa sensibilidade. Por quê? Porque mantemos os nossos olhos focados nas coisas de baixo, tiramos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a capacidade, o entusiasmo para cantar louvores àquele que já tem nos coroado com muito bem. Com muita coisa, irmãos, é muita coisa. Sabe o que eu dizia para os meus filhos, quando os que são adultos hoje, quando menores, fazendo devocional com eles, lendo este salmo? Eu disse para eles que o salmista, diante daquilo que estava vivendo, ele foi lá e catou a calculadora dele. E falou: vou fazer uma conta aqui. Porque o meu coração foi sendo alimentado de expectativas disso, de coisas que eu gostaria que acontecesse, e elas não aconteceram, e elas estão demorando demais, e as sensações têm sido horrorosas. E aí ele pega a calculadora e começa a fazer o cálculo. E para sua surpresa, quando ele olha, o cálculo, o saldo é surpreendente, é volumoso. Cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Muito bem. Quando eu era criança, fui criado com os meus avós. Não aceito piadinha de vó depois ali no final, tá? Foi criado com vó, não faz isso não, hein? E eu fui criado com meus avós. E minha avó é nordestina, baiana, daqueles do sertão mais nordestino, né? Baiano. Então ela tem um sotaque bem carregado. E meu avô é mineiro. E eu era uma criança muito enjoada. Muito enjoada. E aí minha avó, ela chegava assim e falava assim: menino velho, né? Deu pra ver? Bem carregado, né? Nunca vai casar na vida. Quebrei os prognósticos da minha avó em nome de Jesus. Com 18 anos, Deus me deu uma mulher, a mulher da minha mocidade, a mãe da minha filha, a mãe dos meus filhos. Deus me tem feito muito bem, irmãos. Amém. Deus tem me surpreendido assim de uma maneira extraordinária. Algumas coisas eu pedi, outras tantas eu nem pedi, e Deus tem me coroado a mim e a minha família. Mas sobretudo, Deus me deu Jesus. Deus me deu a salvação em Jesus. Deus perdoou os meus pecados. Deus arrancou o fardo pesado de culpa sobre os meus ombros. Portanto, eu tenho muitos motivos para cantar louvores ao meu Deus, mesmo que coisas que eu gostaria que elas tivessem acontecido, que eu almejo que elas aconteçam e que ainda não aconteceram. Eu tenho motivo para celebrar o nome do meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele me tem feito muito bem. Se você parar para contabilizar, você vai perceber quão generoso Deus tem sido com você. Mas se você mantiver os olhos nas circunstâncias, você vai atrofiar, vai perder o vigor, vai acontecer que você vai cerrar os lábios e não vai cantar mais. Mas se você tirar os olhos das circunstâncias, não é ignorar as circunstâncias, e criar a capacidade de olhar para a história, você vai chegar à conclusão: de fato, eu devo celebrar o Senhor Deus, porque Ele me tem feito muito bem. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te visite. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você.